A paz do Senhor, igreja. Essa semana eu estava meditando muito na palavra. E por muitas vezes eu escovando o dente, uma vez a lágrima descia. E a Cláudia falou: o que está acontecendo com você? Homem não chora, né? E aí era um choro assim, e eu comecei a chorar na presença do Senhor. E eu passei por um processo de Covid e eu acho que eu fiquei bem mole, viu, pastor? Bem sensível esses dias. E Deus me visitou muito. E eu tenho um quarto lá que eu falei: esse quarto aqui, eu vou fazer desse quarto um altar do Senhor. E todas as noites eu vou lá e dobro o meu joelho. E cada dia mais a presença de Deus está mais palpável. Eu entrei aqui hoje, o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu vi assim, como é gostoso chorar na presença do Senhor, porque é um choro que a gente não explica. Mas o Senhor, Ele trouxe no meu coração a palavra, para a gente... Quantas pessoas não choram mais na presença do Senhor? Às vezes, estamos na quinta, domingo, terça, buscando o Senhor. Mas parece que o Senhor está tão longe. Mas eu quero dizer para você essa noite: Ele marcou um encontro com a gente aqui hoje. E você que está longe do caminho, que você não sente mais a presença, essa noite você vai sentir a presença do Espírito aqui. Em nome de Jesus. Eu quero começar essa pregação dizendo que nós estamos falando sobre reconstrução do altar. E a palavra diz que nós somos templo do Espírito. Né? E muitas vezes, irmão, muitas vezes não. Quando vem o dilúvio, Moisés sai ali da arca, quando já era terra ali, Deus dá uma ordem que ele poderia descer. A primeira coisa que ele fez quando abriu a arca foi pegar a porta. E o que ele fez? Ele construiu um altar para o Senhor. Deus começou a ministrar no meu coração. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente está bem sucedido, muitas vezes Deus fala com a gente, mas nós temos construído um altar para Ele. Porque no altar, Moisés sacrificou o que tinha de mais puro dentro da arca. E ali, Deus desceu e Deus falou com Moisés. E Deus recebeu com aroma, com cheiro suave, a oferta de Noé. E ali Deus fez uma aliança diante do altar. Falou que enquanto Ele nunca mais trazia um dilúvio sobre a terra, onde eliminaria o povo. Ele disse que enquanto tiver terra, haverá sol e haverá lua. Ele disse que vai haver verão e inverno. Ele disse também para Moisés que enquanto tiver terra, a sementeira vai continuar produzindo. E tudo o que Ele fez foi criado para nós. Lá quando Ele falou lá em Gênesis, que todas as coisas que foi criado, não foi para os animais, mas foi para nós, seres humanos. E muitas vezes, irmão, esquecemos disso. E dentro do altar do Senhor, lá em Gênesis, a gente vai vendo que sempre Deus desceu nos altares para falar direto com o homem. Mas o altar tinha que ser santo. Mas o Senhor desceu lá, quando Moisés veio, Ele desceu naquele lugar para falar com Moisés, com o povo. Mas eu quero chamar a atenção da igreja. Lá no início, começou um altar, mas só que aqui no final, existe um altar preparado para a igreja. É um altar dos maiores altares de todos os tempos, aonde ia crucificar, aonde tinha um que ia deitar, que não tinha pecado, que não tinha mácula, ele não tinha nada, só deveria ser ele. Mas o altar está pronto. E se nós não passar pelo altar,
nós vamos continuar sofrendo. Então, nesse meio tempo, Moisés veio e Deus ali se apresentava para Moisés, como apresentou também para Noé. Mas assim foi. Ele se apresentava tanto no altar, no tabernáculo, e aí o povo foi crescendo e a gente foi indo durante esse espaço. Chegou um determinado momento que o povo não quis mais a presença de Deus. Não, nós não quer mais. Senhor, nós quer agora ser direcionado por homens. E aí começa Juízes. Aí começa a primeira, e Deus fala assim: não, tá tudo bem então, igreja. Vocês não querem mais a presença, então não vai na presença do homem. Só que vai na minha direção. Então, vocês sabem da história, unge Saul. Saul pisa na bola. E depois vem quem? Davi, no processo. Um homem que, além de pecador, mas ele exercia o mandamento do Senhor e ele trilhava no caminho do Senhor, mesmo pecador. Aí vem Salomão, tabernáculo, templo, santos dos santos, quando Deus aparece ali para Moisés na sarça. E em tudo isso Deus apresentava. Aí vem Salomão e faz o quê? Um templo de adoração ao Senhor. Mas ele fez o templo mais para Davi do que para Deus. E Deus ali falou: Salomão, o que você quer? Eu quero sabedoria. Todo mundo sabe dessa, que todo mundo lê a Bíblia e sabe. Mas nesse processo, Salomão, no final do processo, mulher daqui, e Deus deu uma ordem: não trazei mulheres, povos de outros lugares e mistura com o nosso povo. Isso era uma ordem de Deus, era só isso que ele não poderia fazer. E justamente no final do seu mandato, ele fez isso. Trouxe as mulheres e começou a adorar outros deuses e trouxe para dentro da igreja altares profanos. Aí ele vai, morre 300 anos depois. Vai mudando de rei. Então vem um dos piores reis, Manassés. Essa é a nossa palavra. Segunda Reis. Você lê na sua casa. Segunda Reis, capítulo 21, 22, 23. Porque nós vamos ficar lendo tudo aqui, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Mas eu vou ler um texto com vocês daqui a pouco. Então Manassés veio. Quando ele assume o reinado, ele tira todos os deuses, Deus que tinha ali os utensílios de Deus de dentro do templo, e ele começa a implantar vários altares dentro do templo do Senhor. E uns altares eram de Baal, altar era de Acera, era de prostituta, era altar ali de Umbanda, era altar de médiuns, era altar de Iemanjá. Pode ler lá no capítulo 21 que vocês vão ver o que eu estou falando. E ele começou a implantar isso. E sabe de uma coisa, queridos? Deus não visitou mais o altar ali. Deus não recebia mais adoração, porque esqueceram de Deus e colocaram outros deuses no caminho. Irmão, aqui Deus falou comigo, é uma plataforma, mas quem faz aqui ser um altar é quem sobe. E se você não subir aqui com temente no seu coração e deixar o Espírito falar no seu coração, isso aqui só vai ser um altar. Muitas vezes, querido, no final do mandato ali de Manassés, vem Amon, seu filho, governa por 2 anos, e dentro do templo ele é assassinado. Olha que situação que chegou a igreja do Senhor. Uma situação que Deus já não operava, era a força do homem. O homem fazia o que queria. Entrava todo mundo no templo e fazia o que quisesse, porque o templo virou um ponto de encontro de finais de semana. Mas Deus não se agradava com isso. E dentro dessa filosofia, dentro dessa cultura que vem crescendo anos e anos, sabe o que aconteceu? Vem Josias, um menino de 12 anos, para reinar em Israel.
Só que ele tinha os costumes do pai. Ele ia no templo adorar outros deuses. Ele ia para lá dentro do templo e sabia, para ele era tudo normal. Sabe de uma coisa? Hoje, às vezes, nós não lemos mais a Bíblia. Às vezes, nós estamos seguindo os pregadores. Às vezes, nós estamos saindo daqui e entrando de outras igrejas. Que, sabe o quê? Nós estamos trazendo aprendizado para nós que não está na Bíblia. Foi isso que aconteceu com ele. E nós vamos trazendo como verdade para nossas vidas. Aí eu chego. Eu quero contar algo para vocês que vocês não sabem aqui. Quem sabe é minha esposa e uma pessoa, porque eu não vou sair falando por aí. A primeira vez que eu fui pregar nessa igreja aqui, que o pastor me chamou, com muito temor no coração, eu vim aqui, no espírito, com vergonha, tremendo. Você sabe qual que foi a palavra que eu ouvi? Nossa, quem vai pregar hoje? É o Bonfim. Ô, louco, até o Bonfim prega nessa igreja? É, queridos, aquela hora eu subi aqui, mas a palavra dele quase entrou no meu coração. Então, você sabe por quê? São pessoas que não entenderam o que é o Evangelho de Cristo. Entra aqui, quem vai pregar quinta-feira? É fulano, então não vou na igreja. Quem que vai entrar ali? Quem que vai estar lá na frente, lá? Quem que vai orar hoje? Ah, cheguei para pegar uma oração, vim aqui porque eu estou precisando de uma oração, e a pessoa fica procurando um profeta dentro da igreja, e não tem coragem. Se o profeta não está, ele vai embora com os pecados, mas não rebaixa para outra pessoa colocar a mão na sua cabeça. Sabe de uma coisa? Chegou o tempo, queridos, chegou um tempo que nós temos que mergulhar no nosso interior, e ver o que a Bíblia diz para nós, e viver verdadeiro o Evangelho de Cristo que nos leva à salvação. É esse que Jesus nos chama. Eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 até o 13. Aqui é no mandato de Josias. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Deus, teu servo entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores o supervisor do templo. E o secretário acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu a palavra do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu ordem assim para os seus secretários. 13. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra desse livro e nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Irmão, era lei de homens. A palavra estava perdida, a Bíblia estava perdida. Quantos aqui lê a Bíblia todos os dias? Às vezes nós não lemos nem a Bíblia, nem no culto, e nem em casa. E eu me incluía nessa, irmão. E aí Deus fala assim, ó, em Salmos 42, acho que versículo 6, diz assim que o Senhor diz: o abismo nos leva a outro abismo. Sabe o que ele está dizendo? Que nós estamos ficando cada vez mais longe de Deus e estamos achando que estamos na presença. Mas Deus nos chama essa noite. Deus nos chama essa noite. Ele chama, sabe por quê? Ele tem sede. Deus, em todo o percurso que a gente lê na Bíblia, o homem sempre pisou na bola. Mas o amor dele é tão grande, tão maravilhoso, que ele nunca desistiu dos projetos dos homens que ele tinha para os homens. Ele nunca desistiu da promessa que ele fez a Abraão, que seria que nós viveríamos. Mas, queridos,
Nós temos que nos levantar. Nós temos que abrir nosso coração. Não importa quem vai pregar. O que importa é que eu vim fazer aqui, eu vim adorar. Não importa quem veio tocar, eu vim aqui para adorar. Não importa quem vai fazer dízimo e oferta, eu vim aqui para adorar. Ei, xaralarabash. O altar estava pronto. O povo está tudo aqui. O altar está pronto. Mas o povo estava lá atrás vivendo a idolatria. Eu me lembro quando eu era pequeno, queridos. A minha casa era uma casa na fazenda e não tinha forro e era tudo vazada. De um quarto dava para ouvir o barulho do outro. Eu não sei como é que meu pai teve 7 filhos. Era um segredo que ele não contou para mim até hoje. Mas, olha, ali, todas as noites, nós, começava por mim o mais velho, bença pai, Deus abençoe. Meu pai estava cansado, bença mãe, abençoe. Aí começava as outras, era 7, bença pai, Deus abençoe, bença mãe. E assim nós ia até o final. Quando chegava no final, meu pai estava dormindo. E aí, sabe o que acontecia? A pequenininha, bença pai, bença pai. E a minha mãe falava assim, mané, ela está dando benção, Deus abençoe. Era assim. Hoje não existe mais. Hoje, sabe o que acontece? Deus está nos chamando a atenção. Ele quer que a gente volte nesse tempo. Sabe de uma coisa? Deus falou assim, vocês estão distanciando, mas eu trouxe vocês porque eu quero mais profundidade com vocês. Eu lembro daquela época, sabe que vocês falavam assim, ah pai, me ajuda pai. Pai, eu estou triste. Pai, eu estou com depressão. Ah pai, me ajuda pai numa porta de emprego. Ah pai, me ajuda nos meus caminhos. Pai, me levanta na parte espiritual que eu estou caído. E Deus fala, ai que saudade desse povo. Sabe que hoje como nós tratamos o Deus, é assim, ó, se o cara lá de cima quiser, vai chover. Se o cara lá de cima quiser, vai acontecer. Se o humano lá de cima quiser, vai acontecer. Um desrespeito com Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus dos Altíssimos. É o Deus que criou todas as coisas. Ele não é para ser tratado igual um homem, um ser. Ele merece toda a honra e toda a glória. E se nós nos levantar como cristão essa noite e posicionar na presença dele, nós vamos viver um evangelho raso. Sabe de uma coisa, queridos? Deus me trouxe aqui para dizer, eu estou com vocês, eu não abandonei vocês. Mas olha, a idolatria tem que sair do meio de nós. Os passados, as crenças antigas, tem que sair do meio de nós. Somos levantados. Se eu não estiver aqui para orar, o pastor André não estiver aqui, o pastor Daniel, os pastores não estiver aqui, o Cleiton está aqui, o Gleique, pode orar. Está aqui a Lígia, a intercessão. Gente, quando Jesus disse assim, ó, os discípulos chegam de Jesus e disse assim, ah Senhor, estamos felizes, expulsamos demônio em seu nome, ah Senhor, curamos enfermo, fizemos isso e isso. Ele falou assim, nem te conheço. Sabe por quê? Não somos nós, queridos. Quem cura é a palavra, quem cura é o nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra que ele diz. Quem sou eu? Se o Espírito não está sobre mim, quem sou eu nesse lugar? Eu sou apenas esterco. Eu vejo homens e mulheres maravilhosos, crescem com famílias maravilhosas, mas quando o Espírito aparta, ele bate na esposa. Quando o Espírito se aparta, ele agride os filhos. Ele é um cavalo com os filhos. A mulher, a mesma coisa, às vezes levanta de manhã, nem dá bom dia, porque é o meu perfil. Depois que aprenderam o perfil, jogaram a culpa no perfil, né? É a mesma coisa, se a culpa é do diabo ou é de Deus, a responsabilidade minha já não existe. Eu estava meditando esses dias
E eu peguei a dengue, estava lá, a dengue me pegou, aliás, não foi eu que peguei ela. E eu passei mal, estava deitado ali. E eu me lembrei uma vez que uma pessoa falou assim: nossa, minha vida está uma porcaria, Deus não olha mais para mim. E eu me lembrei: nossa, o diabo está acabando com a minha vida, está assolando a minha vida. Sabe de uma coisa? Deus falou no meu coração: filho, você está enfermo. Sabe por que está vindo essas mensagens na sua cabeça? Sabe por que você está enfermo? Você está com dengue? Você passou o repelente? Você passou os negócios para matar o dengue? Você se protegeu? E eu não, Senhor. Eu não. Então a culpa não é minha nem do diabo, é sua. Temos que ter responsabilidade como cristão e trazer a responsabilidade da igreja, da família, do evangelho para nós. Enquanto nós estivermos mascarando dentro de nós, achando que está tudo bem, e não lemos a palavra, porque a palavra diz: conheceis a verdade, Jesus disse, e a verdade vos libertará. Vocês não entrou aqui, não importa como, não há nenhum pecado sobre você, porque talvez você não sabia. Deus não te condena, mas a partir que você conhece a verdade, aí a verdade vai te libertar. Vai te libertar. Queridos, estou policiando o horário. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, colocassem a mão no seu coração. Eu estava num encontro com Deus, e eu comentei com o Gleick, pastor Gleick, o que Deus trouxe para mim. Sabe o que ele disse? Eu queria que você fechasse seus olhos. Olha para você agora. Olha para o seu interior, seu coração, para sua mente. Só você agora. Deus mostra aqui. Deus mostrou para mim. Você não é nada além disso que você está vendo. Você não é a sua casa, você não é seu carro, você não é seu trabalho, você não é a sua família, você não é os imóveis que você tem, você não é a conta bancária que você tem, você não é as dívidas que você tem, você é isso daí. Você é o templo do Espírito Santo. Só que o Senhor continua com seus olhos fechados. Deus diz aqui: o que, filho? O que você carrega no meu templo? Hoje é dia de reconstruir o templo. Você carrega mágoa. Você não consegue perdoar. Você carrega um aborto que aconteceu na sua vida. Você não tem culpa. Você traz dentro de você a ansiedade, você traz dentro de você as noites que você não consegue dormir direito, você traz nesse corpo do templo as dores da noite que te avança por você. Deus está falando: é tempo de limpar o altar, é tempo de limpar o altar, que o Espírito passeia, que o Espírito passeia e quer entrar no teu coração. Xaralarabash. Oh, santo, santo é o seu nome, Senhor. Ah, Pai, como é bom, Senhor, estar na tua presença. Aleluias, 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 Senhor. Aleluias. Estamos. Amém. Mas, queridos, o altar está pronto. O altar está pronto. E atrás do altar uma multidão de pecadores. E o cordeiro, e o cordeiro indo em direção ao altar. E o cordeiro vai dando um passo em direção ao altar. Chega um momento que o cordeiro, em Mateus 26:39, ele vai indo um pouco mais adiante. O cordeiro falou assim para os homens: fica aqui orando, eu vou um pouco mais adiante. E prostrou-se sobre o seu rosto. Sabe por que ele prostrou sobre o seu rosto? Porque o peso sobre os seus ombros era grande. Ele carregava tudo isso que você viu dentro de você. Ele carregava sobre os seus ombros. E ele estava indo.
Então ele prostrou sobre seu rosto, o peso era grande, e orando disse: Pai, afasta, Senhor, de mim esse cálice. Mas antes de Deus responder, ele disse: mas seja feita a sua vontade, não a minha. E o cordeiro continuou andando. Sabe o que aconteceu? Quando ele chega em frente ao altar, quando ele chega em frente do altar, Deus, pela palavra de revelação, me mostrou, falou assim, Deus olhou e falou para Jesus, mostrou, falou: está vendo lá? Olha lá atrás, olha o meu povo, olha meus filhos, tudo algemado, aonde quem domina e quem governa é Manassés. E Jesus, Deus falou para ele, ele falou assim: Pai, então eu vou. E o cordeiro foi, e o cordeiro deitou no altar do sacrifício. Não foi Judas que entregou Jesus, não foi ninguém que foi lá, foi ele que foi, porque Deus mostrou que existiam homens e mulheres, que ele veio para cumprir a palavra, que era levar nós todos para a vida eterna. E só poderia ir para a vida eterna através do altar de Cristo. Porque enquanto os homens governou, nós não fomos para lá lugar nenhum. Queridos, o altar estava pronto. E ele deitou no altar por mim e por você. Você pode dar um glória. Xaralarabash. Quando ele deita ali, ele entregou seu espírito. Em Hebreus 10:20 diz assim: por um novo e vivo caminho, ele abriu por meio do véu, isso é, pelo seu corpo, o corpo de Jesus abriu-se ao meio. A palavra diz que o véu se abriu através do altar. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Quando o véu se abriu, aqueles que crê, João disse, aquele que crê, rio de água viva crescerão dentro de você, surgirão dentro de você. Ele está dizendo assim, que um novo Espírito habita dentro de você. Se você crê, e coisas novas vão acontecer, você vai viver um novo plano, você deve ter esperança, você vai viver, você vai conquistar, porque você passou o altar do Senhor. Do lado de lá, o altar, nós passamos por lá de lá. E Deus disse, o véu se rasgou. Hoje, meu irmão, se o pastor está aqui, se o pastor não está, se a igreja está aberta, ou se a igreja não está aberta, nós podemos entrar no Santo do Santo. Eu chorei no banheiro essa semana, Santo do Santo. Eu estava fazendo janta, Santo do Santo. Eu estava no banheiro, no quarto lá ajoelhado, a presença veio, Santo do Santo. Eu estava dentro do carro andando lá perto, chegando na chácara, a presença veio, eu chorei, Santo do Santo. Aonde estamos procurando Deus? Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Para fechar, eu quero ler um texto aqui com vocês, que Deus falou para a gente fechar essa mensagem. Está em Isaías 8, 1:8. Não precisa, quem quiser ler, abrir, pode abrir, mas quem não quer, sabe o que, irmão? Eu queria que você pensasse bastante, colocasse no seu coração o Espírito e pensasse agora o que Isaías sentiu. O que Isaías sentiu? Você tem que deitar à noite e orar e falar: Senhor, aparece para mim nas madrugadas. É isso que eu tenho feito. Fala comigo em sonhos, Senhor. Mostra, para mim algumas coisas que estão em oculto, que eu quero enxergar através da tua palavra. Josias, a partir do momento que achou a Bíblia deu uma nova direção para o povo. Versículo 22, capítulo 23. Deu uma nova direção para o povo. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim: eu vi as suas lágrimas, você rasgou suas vestes. A sua nação que você governa
não passará pela justiça e fogo do pecado do antepassado. Deus está renovando. Às vezes carregamos coisas do passado, da mãe e do pai. Às vezes eu não quero perdoar, às vezes a mãe e o pai não estão mais aqui. Mas sabe de uma coisa, queridos? O pai está aqui. O pai que tira toda a dor, o pai que te dá esperança. O pai que te chama de filho. Porque depois que abriu o altar, todos os pecadores que aceitaram e passaram o altar, Deus falou: esses são meus filhos. Esses são meus filhos. Deus te chama hoje para ser filho. Eu quero ler esse texto aqui, o que Isaías sentiu, que eu falei, eu também quero sentir isso. No ano que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e as abas da sua veste enchiam o templo, e acima dele estavam os serafins, e cada um deles tinha 6 asas, e 2 cobriram seu rosto, e 2 cobriam seus pés, e eles voavam. O Espírito passeia no meio da igreja. E clamavam um aos outros: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. E ele continuou: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. E eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios puros, impuro, e vivo no meio de um povo impuro. Isaías sabia, queridos, que para entrar no Santo do Santo, tinha que estar com o altar em dia. O sacerdote não poderia entrar de qualquer jeito, senão eles morreriam. E ele sabia, então por isso que ele diz: ai de mim, eu vi o Senhor. Ele era um profeta. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz, porque nem um anjo podia tocar no altar. E com ela tocou a boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a tua culpa não será mais, a sua culpa será removida e seus pecados serão perdoados. Quem crê, dá glória a Deus. A brasa do Espírito passeia, não importa a maneira que você entrou nesse lugar. O que importa é assim que o Espírito está tratando o seu coração e dizendo: ei, o Espírito passeia nesse lugar e removeu os seus pecados, remove as suas dores, remove a tua angústia, porque Deus é Deus de esperança. Cheira, lava, Santo é o Senhor. Com ela tocou os meus lábios e meus pecados foram perdoados. Eu vi a voz do Senhor proclamar. Olha só, depois que o pecado saiu, querido, eu ouvi a voz do Senhor. Se você entender essa palavra, você vai ter experiência à noite com o Senhor. Deus vai te visitar, Deus vai falar no seu coração e vai mostrar para você que Ele te ama. Não é o diabo que vai tirar você da presença, porque é Ele que manda em todas as coisas. Posiciona, queridos. E Deus diz assim, e Ele disse: então eu vi a voz do Senhor proclamar: quem enviarei? Olha o Senhor perguntando: quem enviarei? Quem irá por nós? É aqueles que passaram no altar, vai por nós. É nós que foi escolhido, queridos. É nós que estamos aqui, porque Deus está perguntando: quem irá por nós? E quando o Espírito tocou na boca de Isaías, ele diz:
Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Tem santo que pode dizer isso? Deus nos chamou. Falta 10 minutos. A presença está muito forte. Eu sinto a presença do Senhor. E peço, Senhor, passeia na igreja, Pai. Enche o coração de cada um, ó Pai. Marca, Senhor, esse dia. Que haja renovo. Que nós pode verdadeiramente, Senhor, entrar neste lugar como santo. E entrar com o altar, Senhor, reconstruído, ó Pai. E reconhecer, Pai, que nós somos povo escolhido para levar os cativeiros também a Ti. Nós fomos escolhidos, queridos, como liderança, como pastores, como marido, mulher. Aonde nós estivermos, nós somos líderes, nós somos pastores. Você é pastor na sua casa. Você é pastor na sua casa. Deus está falando com os homens. Amém. Eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé. O louvor pode subir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Abaixa. Fecha seus olhos, querido. Ainda tem 1 minutinho para nós ir embora. Espírito Santo do Senhor, nós queremos te glorificar, Senhor, e bendizer, Senhor, o teu nome. E eu quero pedir a Ti, Pai, que essa noite, ó Pai, remova do templo dos meus irmãos, Senhor. Remova, Senhor, a dor. Eu não sei, Senhor, o que ele está passando, o que ele carrega no seu templo, nas madrugadas. Às vezes é preocupação com o filho, às vezes é a falta de dinheiro, às vezes é a depressão, às vezes foi coisas que não foram resolvidas, às vezes foi a falta de perdão, Senhor. Alivia agora, Senhor. Começa a mover o coração deles. Começa, Senhor, Senhor, a construir, a ajudar, Senhor, ele a reconstruir o templo. Porque quando o templo está reconstruído, a Tua presença é viável, Senhor, é visível. A Tua presença é palpável. E o Senhor fala, Senhor, no nosso coração, diante do Teu altar. O sacrifício já foi pago por Jesus. Não precisamos mais carregar, meu irmão. Estamos aqui na presença do Deus vivo. E eu queria falar com você que entrou aqui hoje. Você que o Espírito Santo já não te fala mais no seu coração. Você que entrou aqui, que ora, mas não escuta, não ouve mais a voz do Espírito Santo. Vem aqui na frente. Se você não vir aqui na frente, sabe o que eu vou interpretar? É que você está cheio de glória dentro do seu templo. Que Deus te visita às noites na sua casa. Que você é um cara perfeito. Você está provando isso. Sabe por quê, irmão? Eu não tenho que provar nada para ninguém onde eu estou. Eu tenho que provar para Jesus. Tem uma pessoa que teve coragem de estar aqui, ó. Porque ele reconhece que ele precisa de Jesus. Você está aí no seu lugar. Você não precisa, porque você está bem, né? Então eu quero dizer para você, ora para aquelas pessoas que estão aí que não está bem. Ajuda a orar. O Espírito Santo está pedindo. O Espírito Santo está pedindo. Tem mais alguém? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor e gostaria de vir aqui na frente? Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? E sair daqui passando pelo altar e viver uma nova vida? Tem alguém? Dá um sinal com a sua mão. A palavra é dura, né? Amém. Qual é o seu nome, querido? Emerson. Você está aceitando Jesus? Está afastado? Está afastado do caminho do Senhor. Para mim, Senhor, eu só quero te agradecer que valeu muito a pena estar aqui hoje. Emerson, né?
Estenda suas mãos, querido. Diz assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu sei, Senhor, que o meu tempo precisa de reconstrução. Me ajuda, Senhor, a reconstruir. Porque eu sei, se eu reconstruir, há uma vida nova sobre mim, Senhor. Senhor, meu Deus, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa te seguir. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja aplaude o Senhor. Tua presença eu quero.